Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos meditar aqui alguns textos da palavra, para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vamos ver e vamos orar em seguida. Amém? Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Vou ler novamente: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça. E nós, ó Deus, temos uma certeza no nosso coração. A certeza que temos é que o Senhor nos ama a tal ponto de ter enviado o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar. Jesus, Ele é Deus, existe eternamente, Ele existe, Ele é. Mas Ele se fez homem, Ele desceu a esta terra para, ó Deus, morrer a nossa morte, levar sobre si a nossa condenação. Ele é aquele que nos resgatou da morte, da maldição, do inferno. Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós possamos ter vida. Então nós queremos nesta manhã entender isso, que toda a sua palavra, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. A palavra toda, tudo que foi escrito aponta para a pessoa de Jesus, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para glorificar e exaltar a obra do Senhor Jesus. Então que nós possamos nesta manhã, de alguma forma, ó Deus, ter os nossos olhos voltados para a obra de Cristo e entender que o maior interessado na nossa libertação, na nossa cura, o maior interessado na bênção dos nossos relacionamentos é o Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço para que nós possamos viver esta realidade espiritual. Nesta manhã, fala conosco, Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos para ver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler novamente aí Efésios capítulo 5, versículo 15, e eu vou ler agora até o 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, quando nós vemos toda a carta de Paulo aos Efésios, e aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele havia fundado, estava ali, então ele estava ministrando para esta igreja, e de repente ele começa a fazer uma comparação, eu diria um contraste, entre a vida daqueles que não conhecem a Jesus, da vida daqueles que professam conhecê-lo. E esta é uma das tônicas desta carta. E quando nós olhamos o capítulo 2, o apóstolo Paulo, você pode ler do versículo 1 ao 10, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça. Mas ele diz assim, olha, os filhos da desobediência, eles fazem a vontade da carne. Eles obedecem os seus próprios pensamentos, eles vivem uma vida totalmente levada pela sua própria vontade. Esses são os filhos da desobediência. Ele fala assim, mas nós não, os filhos do Senhor, aqueles que foram chamados para viver uma realidade, para fazer obras, as boas obras para as quais nós fomos criados, nós fomos chamados para fazer as boas obras do Senhor. Então Paulo está fazendo aí um contraste, uma comparação destas coisas. E quando nós chegamos aqui no capítulo 5, que eu li esses textos, ele fala, olha, não sejam insensatos. Um pouco antes ele diz, procurem viver, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, procurem viver de uma maneira sábia. Quem quer viver de uma maneira sábia? Nós estamos aqui na igreja, eu imagino que você saiu da sua casa hoje, acordou cedo, tomou o café, se deu tempo, se não deu, você vai estar esperando o almoço, né? Eu sugiro que você tome um café reforçado para vir para o culto, irmão, aí você fica tranquilo, não fica com fome, né, para querer ir embora. Amém? Fique em paz, toma um café reforçado, fica tranquilo,
e Deus vai falar ao teu coração. Amém? Então nós entendemos que nós estamos aqui porque queremos viver uma vida sábia. Nós queremos conhecer a Deus. Nós queremos viver naquilo que Deus tem para nós. Eu sei que eu erro, você sabe que você também erra. Nós talvez não estamos acertando o alvo o tempo todo, mas procuramos acertar esse alvo. Procuramos viver de uma maneira sábia. E aqui Paulo, então, ele está falando, olha, existe uma diferença entre a vida daquele que vive com insensatez, sem um juízo, sem sabedoria, daquele que busca viver sabiamente. Então ele fala, olha, que nós não podemos viver como pessoas insensatas, mas como sábios. Vou dar aqui uma pausa aqui no capítulo 5 de Efésios, e eu quero que você volte comigo no capítulo 4. E como eu estava dizendo para você nessa carta, Paulo, uma das tônicas dele é fazer esta comparação, este contraste. E no capítulo 4, versículo 17, em diante, ele então está, veja que antes de chegar no capítulo 5, ele já estava construindo essa ideia. E ele diz ali no capítulo 4, verso 17, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui eu preciso abrir um parêntese, porque Paulo aqui está falando para pessoas que viviam na igreja. Paulo escreveu para a igreja. Ele escreveu para pessoas que professavam ser cristãos, que andavam com Jesus, que já haviam conhecido a salvação em Cristo. Paulo aqui está escrevendo para pessoas como eu e você, que talvez estamos aqui na igreja já há muito tempo, talvez alguém tenha entrado aqui pela primeira, segunda, terceira vez, não tem o hábito de uma vida na igreja, de estar buscando uma vida com o Senhor, e todos nós fomos assim um dia. Eu, por exemplo, não nasci na igreja, eu conhecia Jesus quando eu tinha por volta de 24 anos para 25, foi quando eu conhecia Jesus, e aí eu comecei a me aproximar. Eu tinha um estilo de vida totalmente alheio a Deus, totalmente avesso àquilo que, na verdade, eu nem me preocupava em conhecer a vontade de Deus, eu nem me preocupava em saber qual era o melhor, qual era a vontade de Deus, eu não tinha essa preocupação. Na verdade, naquela época eu vivia a minha vida, como diz Efésios capítulo 2, fazendo a vontade da carne, vivendo segundo os meus próprios pensamentos, vivendo de qualquer maneira. Este era o meu estilo de vida. Mas eu entendi que Deus tinha algo melhor para mim, algo mais poderoso, algo abençoador, algo que talvez estava me levando para um lado errado, para um rumo eterno, sem a presença do Senhor, e o Senhor então me resgatou. É isso que Paulo está falando. Mas aqui ele fala para a igreja, ele diz assim, olha, vocês não podem mais viver como os gentios. Aqui é uma linguagem bíblica, uma linguagem mais da Bíblia, que diz que o gentio é aquele que não era judeu. O gentio eram outros povos. Então, essa linguagem, figuradamente, se aplica àqueles que não andam nas promessas do Senhor, aqueles que não conhecem a Deus. Então, Paulo está dizendo para mim e para você que temos caminhado com o Senhor. Está dizendo, olha, vocês não devem mais viver como pessoas que não estão na promessa do Senhor, que não conhecem a Deus. Tenham cuidado, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Irmãos, então, eu quando andava de qualquer forma, antes de conhecer a Jesus, eu não fazia por maldade, fazia por ignorância. Ignorar é desconhecer. Eu desconhecia que Jesus me amava. Eu desconhecia que viver com Cristo era maravilhoso. Eu desconhecia que o que Jesus tinha para mim no meu casamento, que eu ainda não tinha filhos, era casado, recém-casado com a Adriana, nós namoramos durante 7 anos, eu casei com a mulher que eu amava, que eu quis casar com ela. Lutei, irmãos, olha, foi difícil, porque no começo ela não queria saber de mim, né? Quando eu quis namorar ela não queria saber, então foi difícil, eu insisti. Começamos a namorar, e aí nós fomos ali, então depois de 7 anos nós nos casamos, eu casei com a mulher que eu amava. Eu então achava que o meu casamento era muito bom, eu achava que o meu relacionamento era maravilhoso, até conhecer o Senhor Jesus. E aí quando eu o conheci, eu vi
quanto errado eu estava e o quanto nós poderíamos melhorar. Eu tinha um padrão de vida, eu tinha um entendimento, e quando conhecia Jesus, esse padrão foi elevado a um nível de perfeição, porque Jesus é perfeito. E aí agora o meu alvo é a perfeição, eu não me contento mais com qualquer coisa. O meu alvo é ser o marido que ela precisa, o meu alvo é ser o homem que ela precisa, o meu alvo é ser o pai que as minhas filhas, ser o avô que a minha neta, os meus netos precisam. Merecem, então esse é o meu alvo. Nós vamos lutando, vamos errando aqui, errando ali, mas vamos buscando viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós olhamos aqui para a proposta de Paulo, ele fala assim, olha, eles estão obscurecidos por causa da ignorância, devido a um coração endurecido. Eles perderam, o versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então aqui o que Paulo está dizendo para mim e para você. E quando eu leio esses textos, irmãos, eu tenho dificuldade de entender que isso está escrito para a igreja. Porque nós esperamos que o homem de Deus não tenha um coração duro. Nós esperamos que a mulher de Deus não tenha um coração duro. Mas aqui o que Paulo está dizendo é exatamente o contrário. Ele está dizendo, irmãos, não vivam com um coração duro. Será que eu estou lendo errado ou vocês concordam comigo? Será que eu estou lendo que eu e você podemos viver a tal ponto de endurecer o nosso coração, a viver uma vida alheia a Deus, perder a sensibilidade e nos entregar a algumas coisas que não condizem com a expectativa de uma vida cristã? Será que eu, como pai, posso me entregar a algumas atitudes que não condizem com aquilo que as minhas filhas precisam ouvir? Será que eu, como avô, posso me entregar a algumas atitudes, a algum estilo de vida que não condiz? Será que eu, como marido, ou talvez alguma irmã como esposa, será que nós poderíamos, uma vez tendo conhecido a Cristo, nos entregar a um estilo de vida que não é um estilo de vida sábio, não é um estilo de vida santo, não é um estilo de vida com alegria, com celebração em Deus, com vida e vida em abundância, para viver talvez algo que nós vivíamos antes? Paulo está chamando a nossa atenção para não vivermos o que vivíamos antes, para não viver da maneira como nós vivíamos antes, para não viver da maneira como pessoas que não conhecem a Deus vivem hoje, por causa de um coração endurecido. Não são más pessoas, irmãos. São pessoas boas, que talvez da sua forma amem a Deus, amem o Senhor, acreditem em Deus, né? Mas talvez ainda falta-lhes o conhecimento de que em Cristo Jesus nós somos livres de toda maldição, de todo pecado, e Ele precisa ser o nosso único e suficiente Salvador. Aquele que vai suprir as nossas necessidades, vai abrir todos os caminhos para sermos abençoados. Ele é o único Deus. Como diz a palavra, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como diz a palavra, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o que a Bíblia diz. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não tinha esse conhecimento. Mas quando eu entendi isso, que eu posso me achegar a Deus através do sacrifício de Jesus, a minha vida foi totalmente transformada. Mas quando eu leio cartas como essa, vendo o apóstolo Paulo preocupado, para que eu então não viva uma vida como as pessoas que não conhecem a Deus, eu preciso prestar atenção no que ele está dizendo. Eu e você corremos esse risco. Voltando lá para Efésios capítulo 5, e não se canse, tá, irmão? Eu vou ler novamente a partir do versículo 15. Amém? Ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós podemos entender aqui neste texto, versículo 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós podemos aprender aqui que o insensato é aquele que vive sem procurar conhecer, sem procurar compreender qual é a vontade
do Senhor. Irmãos, a igreja, tem muita gente na igreja que vive sem procurar entender ou compreender qual é a vontade do Senhor. Muitos de nós vivemos ou passamos fases da nossa vida alheios à vontade de Deus. Nossa, pastor, fale por você, não fale por mim. Né? Você pode estar pensando, fale por você. Eu não. Então, vou fazer uma pergunta, não levante a sua mão. Quem hoje aqui orou pedindo para que Deus faça a vontade dele na sua vida? Hoje, não levante a mão. Quem nessa semana orou e falou assim, Deus, eu quero conhecer a sua vontade. Qual é a sua vontade para esse negócio que eu vou fazer? Qual é a sua vontade para eu trabalhar com a minha esposa no meu relacionamento? Qual é a sua vontade para que eu seja um melhor pai ou para que eu seja uma melhor mãe? Você é adolescente, Deus, eu gostaria de fazer, sei lá, engenharia. Deus, qual é a sua vontade? Você fez essa oração? Deus, qual é a sua vontade para a minha vida profissional? Deus, eu estou aqui sobrando tanto dinheiro, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro que está sobrando? Quem fez essa oração? Tem gente rindo aí, né, irmãos? Qual é a sua vontade? O que eu vou fazer com esse dinheiro que está sobrando? Não estou vendo ninguém orando assim, irmãos. Mas se você entende o que eu estou dizendo, você concorda que eu e você, às vezes, nós botamos a nossa vida no automático e a gente sai andando, vivendo, irmãos. E, de repente, sem perceber, estamos fazendo a vontade do nosso próprio coração, a nossa própria vontade, vivendo de uma maneira alheia àquilo que o Senhor tem para nós, sem procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, Paulo fala, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quando nós continuamos no versículo 18, no mesmo contexto, Paulo diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 18 ele diz, não se embriaguem com vinho, numa linguagem figurativa ou numa linguagem figurada. Embriagar-se com vinho, irmãos, é viver despreocupadamente, bebendo tudo aquilo, o que vai nos fazer viver a vida alheia de Deus. Embriagar-se com vinho aqui é você, realmente, você se entregar aos desejos da carne e você se entregar àquilo que o mundo tem te oferecido para viver, vivendo despreocupadamente, bebendo tudo aquilo que te é oferecido e experimentando todo tipo de coisa que te leva para longe daquilo que o Senhor tem para nós. Então Paulo fala assim, olha, sejam sábios e não sejam insensatos. O insensato, ele não busca conhecer a vontade de Deus. O sábio, ele procura compreender o que Deus tem. O insensato é aquele que se embriaga com vinho. O sábio é aquele que procura compreender a vontade do Senhor, então ele se enche do Espírito. Ele se enche do Espírito. Quantos estão cheios do Espírito Santo aqui? Quem reconhece que pode encher um pouquinho mais? Você reconhece, irmãos? Se nós reconhecemos, o que nós vamos fazer para isso? Como é que você é cheio do Espírito? Como é que nós podemos nos encher do Espírito? E o que significa ser cheio do Espírito? O que traz para mim, para alguém, qual é o benefício ou qual é a característica de alguém que está cheio do Espírito? Irmãos, a palavra de Deus diz que lá em Atos capítulo 4, quando a igreja orou, reunida depois da perseguição, Pedro e João foram presos. Lembra lá em Atos capítulo 3? Pedro e João estavam indo para o templo e eles viram um coxo, um aleijado, oraram com ele, ele foi curado, aí Pedro e João foram presos por causa disso. E quando eles foram presos e depois foram ameaçados, foram libertos, reuniram a igreja, contaram que haviam sido ameaçados, a igreja orou. E a Bíblia diz então que após eles oraram, tremeu o lugar que eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia pregavam a palavra. Então, lá em Atos capítulo 6, também diz que precisava escolher alguns homens cheios do Espírito, para que eles pudessem desempenhar determinada tarefa na igreja.
Como é que você vai escolher alguém cheio do Espírito, se isso não for perceptível? Se não for visível alguém cheio do Espírito? Como é que você vai dizer, esse aqui, essa pessoa está cheia do Espírito, essa daqui não está? Como é que você sabe que uma pessoa, vamos supor que são duas pessoas aqui, como é que você sabe que essa pessoa está cheia do Espírito e essa pessoa não está? Como que você sabe? A Bíblia diz que você pode perceber. Amém, irmãos? Você concorda? A Bíblia diz que dá para perceber quem está cheio do Espírito. Agora eu quero tirar talvez os olhos do outro. Eu não quero saber se a Adriana está cheia do Espírito ou não, se a Roberta está cheia do Espírito. Eu quero saber se eu estou cheio do Espírito. Coloque agora os olhos sobre você. Você consegue distinguir quando você está cheio do Espírito e quando você não está? Irmãos, eu tenho alguns exemplos que para mim foram muito fortes, talvez seja o mesmo, se você já ouviu, fique pacientemente, tem gente que é nova aqui e não ouviu ainda. Mas um dia, irmãos, eu lembro que eu estava numa academia perto da minha casa naquela época, minhas filhas faziam faculdade, então elas vieram e queriam participar de uma academia. Nós fizemos um plano ali de 2, 3 meses, era pertinho de casa, eu estava na academia ali. E eu estava na esteira da academia e botei um louvor, e eu fiquei, enquanto estava caminhando na esteira, fiquei orando em línguas, e eu fiquei cheio de Espírito, irmãos, assim, fiquei alegre, sabe como você sente aquela alegria? E eu parece que estava transbordando do Espírito. Eu lembro, mas eu saí da academia e eu fui saindo pela calçada. A hora que eu fui saindo pela calçada, tinha uma motocicleta, tinha um cara de moto parado em cima da calçada, que estava entregando alguma coisa e estava, assim, atrapalhando por onde eu ia passar. Mas a hora que eu olhei aquele motociclista, eu fiquei cheio de amor por ele, fiquei com vontade de abençoar a vida dele. Falei assim, nossa, vontade de abençoar esse cara, de falar que Deus o ama. Né? Eu realmente não lembro se eu falei, eu acho que não, acho que eu passei, mas eu lembro do sentimento. Falei, puxa vida, que vontade de abençoar esse cara. Eu peguei e passei. Aí à noite, no mesmo dia à noite, eu fui pegar um negócio para a gente comer, e passando pela mesma calçada, de repente veio um motociclista que havia acabado de entregar, o cara andando de moto em cima da calçada. A hora que ele passou perto de mim, eu fiquei com vontade de dar um chute nele e derrubar ele da calçada. Como é que o cara anda de moto aqui, o cara me colocando em perigo? Eu fiquei com vontade de botar o pé nele e empurrar ele para fora da calçada. No mesmo dia, a mesma pessoa, duas situações muito parecidas, e aí Deus falou comigo, eu perguntei, Deus, por onde que saiu o Espírito de mim? Por onde, irmãos? Fui levar um micro-ondas para arrumar, estava na garantia, tinha comprado um micro-ondas, deu problema, tá aquele micro-ondas, eu estava cheio de Espírito, esse dia tinha acordado cedo, chorado, estava feliz. E eu entrei na loja, né, irmãos, com dificuldade, micro-ondas é pesado, né, irmão? Dá para pegar daqui e levar ali, mas quando você para longe com o carro, vem andando, chega no lugar que não tem maçaneta, você tem que ali se esforçar para abrir, imagina você com o micro-ondas. Eu entrei na loja, tinha duas pessoas conversando, duas meninas. E eu estava feliz, irmão, fui orando, fui tudo, eu com aquele micro-ondas na mão. A hora que eu entrei no ambiente, não tinha nem um balcão para botar o micro-ondas, não tinha onde botar. E eu fiquei ali com aquele micro-ondas na mão. Depois de uns 3 minutos, irmão, estava pesando 1 tonelada. E as meninas conversando, e as duas não olhavam para mim, nem para falar um bom dia. Imagina você dentro de uma loja, não tem ninguém, só tinha eu, entrei, não tinha ninguém. Ah, bom dia, o senhor trouxe micro-ondas para arrumar, o senhor pode botar aqui, o senhor pode por ali, qualquer coisa. Não, é como se não tivesse entrado ninguém, eu me sentia uma pessoa totalmente desprezada. Até aí tudo bem, o problema é que eu estava com o micro-ondas na mão, irmão, não sabia o que eu fazia. Posso falar para vocês qual foi a vontade que eu tive? Pode? Quem quer saber? Minha vontade é jogar o micro-ondas na cabeça dela. Aqui, ó. E eu fiquei pensando, Deus, por onde vai o Espírito? Como é que pode? Como é que pode, irmãos, uma pessoa que se diz cristão ter esse tipo de pensamento? Né? Eu pensei, mas não fiz, amém, irmãos? O micro-ondas está inteiro e a moça também está inteira até hoje. Né? O rapaz da moto também não chutei não, viu? Só fiquei na vontade, mas eu soube segurar. Não vou fazer isso não, né? Mas o que me chamou a atenção foi o sentimento. Então, como é que alguém que quer amar a Deus, que está buscando ser cheio do Espírito Santo, de repente está falando coisas absurdas para sua esposa,
Como que alguém que deseja ser cheio do Espírito, de repente está falando absurdos para o seu filho. Você não presta atenção, menino. Você não vê o que você fez, você não presta. Você não vai dar em nada. Como que alguém que professa ser cristão, Então, por isso que eu entendo que Paulo escreve para a igreja, fala assim, olha, não vivam mais como gentios, não vivam mais como pessoas que não conhecem a Deus, que estão totalmente com o coração endurecido, e vivendo uma vida alheia à vida de Deus, com o coração endurecido, por causa da ignorância que eles têm, então se entregam a todo tipo de atitude errada. Irmãos, quando nós endurecemos o nosso coração, nós começamos a proceder dessa forma. Por isso que Paulo fala, não seja insensato, mas procure encher-se do Espírito. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não há outra maneira de um crente viver, não há outra maneira de um cristão viver. Nós precisamos andar e viver cheios do Espírito Santo. Versículo 18 diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui Paulo deu um caminho, o apóstolo Paulo nos sugeriu um caminho, e eu acredito que esse caminho é abençoado. O apóstolo Paulo nos sugeriu um caminho para nós nos enchermos com o Espírito. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu me volto para o Senhor em adoração, orando em línguas na minha casa, buscando a Deus com alegria, todas as vezes que eu me volto para o Senhor, todas as vezes que eu olho para Ele, que eu começo a adorar a Deus, que eu começo a cantar, todas essas vezes eu me torno mais sensível ao Espírito. E todas as vezes que eu fico ali, talvez, vendo televisão, uma série, um negócio, não é que eu não possa assistir, eu posso, mas se eu ficar só vendo isso, eu vou perdendo a sensibilidade ao Espírito. Você não precisa levantar a sua mão, mas algumas pessoas se propõem, eu vou assistir um episódio da série que eu gosto. Aí você liga a sua televisão, seu celular, seu tablet, seu computador para assistir um episódio. E quando você vê, você assistiu 4. Aí você fala, não, 4 é muito, só mais um. Aí se só mais um, você assistiu mais 3. Aí você ficou 3 horas ali vendo. Se você não tiver o cuidado, eu às vezes preciso me policiar, irmãos. Aí você chega no domingo, no sábado, você vai ligar a televisão, tem futebol mexicano, argentino, espanhol, italiano, francês, inglês. Para quem gosta de futebol, você vai ficar vendo um depois do outro. Quando você vê, irmão, você passou pelo menos 9 a 10 horas do seu final de semana assistindo futebol. Algum problema? Não. Quanto tempo você passou orando em línguas? Se você fala em línguas. Nós passamos 10 horas assistindo seriado e assistindo futebol e esportes. Quanto tempo nós passamos orando? Quanto tempo você passou louvando a Deus? Irmãos, eu preciso dizer para mim e para você, vivemos como insensatos. Nós vivemos como pessoas que não estão procurando conhecer a vontade do Senhor. Nós dizemos que queremos viver a vontade de Deus, mas nós não agimos na direção disso. Eu não estou falando isso para culpar você, nem estou falando isso para dizer, você está errado. Não, não é esse o caráter dessa ministração dessa manhã, desse dia. O caráter não é trazer acusação sobre mim e sobre você. O caráter dessa pregação hoje é mostrar para mim e para você que existe um caminho melhor, que existe um chamado de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Este Deus quer revelar a nós a sua vontade. Esse Deus quer se revelar a nós. Esse Deus deseja ministrar ao meu e ao seu coração coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram,
que nunca penetrou no coração de nenhum homem, mas Ele quer nos revelar pelo Espírito. Amém, irmãos? É por isso que eu preciso me encher do Espírito. É por isso que eu preciso procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Porque eu vou dizer para você, cara, desculpe falar assim, né? Fiquei empolgado aqui, mas eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos amados. Se for para viver a vida cristã sem o Espírito Santo, eu sou o primeiro que não quero. Coisa chata, irmão. Aí tem que ficar cantando, aleluia, aleluia, aleluia. Pensa bem. Sem o Espírito Santo, irmão, aí tem que ficar orando. A pessoa se propõe a orar, ela orou 2 minutos, ela não aguenta mais, irmãos. Eu estou falando alguma coisa errada? Procura orar 5 minutos. Tem gente que não consegue, irmãos. É chato. Ah, vou ler a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia para dormir. Aí não estou conseguindo dormir, vou ler a Bíblia. Misericórdia, irmãos. A vida cristã sem o Espírito, ela é, não vou dizer que ela é chata, eu vou dizer que ela é impossível. Ela é impossível. É o Espírito Santo que nos enche de paixão. É o Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos lembra aquilo que Jesus falou. É o Espírito Santo que nos dá poder para vencer as adversidades. Foi pelo Espírito Santo que Jesus expulsou demônios. Ele falava assim, mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus. É pelo Espírito que nós expulsamos demônio. É pelo Espírito que nós vencemos a nossa carne. É pelo Espírito que nós somos cheios de alegria. É pelo Espírito, como disse aqui o pastor Fabiano, o Espírito e a igreja, o Espírito e a noiva clamam Maranata. É pelo Espírito, irmão. Sem o Espírito Santo, esquece. Vamos fechar a igreja ali, vamos botar uma placa na entrada da igreja, assim, fechado por luto. O Espírito Santo não está aqui. Sem o Espírito, irmão, não tem como. Agora, o que Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Efésios, e estamos vendo hoje, essa realidade, é para mim e para você, é para nós. O que Paulo está dizendo é que eu e você somos responsáveis por nos colocar num lugar espiritual onde vamos ser cheios do Espírito Santo. Deus não vai usurpar a sua vida, Deus já te deu a sua vida para você viver, irmão. Deus te deu, a vida é sua. E agora Ele nos convida, olha, não viva como insensato, mas procure conhecer qual é a minha vontade. Agora eu estou trazendo para a primeira pessoa, como se fosse Deus falando. Olha, não viva como alguém que não me ama, não viva como alguém que não me deseja, não viva como alguém que não quer conhecer a minha vontade, não viva como alguém que realmente não deseja as minhas coisas, não viva como alguém que se embriague com vinho, não viva como alguém que se embriaga, que fica bêbado, que se diverte, que todo o seu prazer está no mundo. Não viva como alguém que não procura me conhecer, mas olha, procura saber qual é a minha vontade. Não se embriague com isso, mas encha-se do meu Espírito. Permita que eu te encha do meu Espírito. É isso que Deus está falando para nós aqui. Eu e você precisamos então tomar uma decisão de nos colocar neste lugar espiritual para sermos cheios desse Espírito, que faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença, irmãos. E Paulo então propõe um caminho. Primeira coisa, falando entre vós, falando entre vocês. Não é isso que ele diz? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, falando entre vocês, a primeira coisa, falando entre vocês. Irmãos, nós precisamos falar entre nós coisas espirituais. Nós não vamos falar só coisas espirituais, nós vamos falar de futebol, nós vamos falar de cabelo, as irmãs vão
falar de cabelo, nós vamos falar de dieta. Amém, irmãos? Eu gosto de conversar sobre dieta. Eu não gosto de fazer, mas eu gosto de falar. Nossa, que legal o que você está fazendo. Nossa, que bacana. Né? Hoje, quando o irmão está elegante, irmão, está fininho. Eu falei assim, nossa, irmão, está bonito. Está elegante. Não, estou na dieta, estou aqui. Minha esposa está aqui, eu estou também. Eu falei, que benção, irmão. Eu acho bonito, né? Eu queria ser assim também. Vamos falar de outras coisas, não tem nenhum problema. Faz parte, irmãos. Nós estamos nesse mundo, falamos de coisas naturais. Mas precisamos falar entre nós de coisas espirituais. Na sua casa, precisa haver conversa sobre coisas espirituais. No seu relacionamento com a sua esposa, precisa haver conversas de coisas espirituais. Nas nossas conversas com os nossos filhos, nós precisamos tratar de assuntos bíblicos, falar do amor a Deus, falar da Bíblia, falar das coisas que estamos fazendo, né? Daquilo que Deus está fazendo, do que foi pregado. Ah, eu gostei daquela música, olha que benção, olha o que Deus está falando comigo aqui. Nós precisamos, irmãos. Você não pode passar uma semana e não tocar em assunto nenhum espiritual dentro da sua casa. Você não pode passar uma semana com seu filho trancado no quarto, olhando o celular. E você num quarto, vendo a televisão, e a sua esposa lá na cozinha, que tem televisão na cozinha também, ou então o marido está na cozinha, a esposa está no quarto, ou então está um na sala, o outro está lá no quarto, no computador, totalmente alheios, estamos todo mundo junto. Estamos juntos, mas separados. Nós não estamos juntos e misturados, estamos juntos e separados. Estamos debaixo do mesmo teto, mas cada um vivendo a sua vida. Passou a semana e você não conversou com seu filho sobre um assunto espiritual. O que Deus está falando com você? Olha, como é que foi a reunião do Crosswords? O que foi pregado lá? Quem que pregou? O que foi dito? Olha, como é que foi lá o GR dos adolescentes? O que você achou? O que foi falado? Entendeu? Nos conversarmos sobre coisas espirituais, sobre coisas que Deus está falando conosco. Irmão, falando entre vocês, irmãos. Se nós tivermos essa prática, Deus vai falar conosco, o Espírito Santo vai encher a nossa casa, amém? Vai encher. Agora, claro que você precisa entender que se o seu filho está no meio do jogo lá, que ele está passando de fase, aí você chega para ele assim, desliga isso aí, porque agora nós vamos falar da Bíblia. Irmão, não vai funcionar. Não vai. Seu marido está vendo jogo de futebol, né? E naquele momento que o cara vai bater o pênalti, aí você chega, na hora do pênalti, irmão, você chega e fala assim, meu amor, vamos conversar sobre a palavra? Ele fala assim, vamos, daqui a pouco. Normal. E a sua esposa, às vezes, está preocupada, está ali fazendo algo, está lendo alguma coisa, está conversando com alguém, e você chega, não. Irmãos, é no fluir do dia, no dia a dia, na mesa. Prepara a mesa, senta, toma um café, conversa no almoço, na janta, no carro. E aí, como é que está? Vai conversando, falando entre vocês. Amém? Então, aqui também na igreja, encontra um irmão que converse sobre a palavra. Querido, isso vai nos encher do Espírito Santo. Segunda coisa, que diz aqui no próprio versículo, né, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amados, aqui, hinos e cânticos espirituais são cânticos espontâneos, canções espontâneas que nós precisamos fazer. Na sua casa, o que toca mais? Mais louvor ou mais outro tipo de música? No seu carro, você canta com seus filhos, vai cantando louvor, se alegrando, louvando a Deus, ou vão brigando no carro o tempo todo? O que é que nós fazemos? Qual é? Irmãos, no nosso carro, quando as meninas eram solteiras, a gente cantava as músicas da Cassiane. Já estou vendo acontecer. Né? 500 graus de puro fogo, santo e poder, para fazer a enfermidade desaparecer. Se eu chamar a Flávia aqui, ela canta todas, irmão. Né? Eu estou querendo cantar outros aqui, não sei se eu devo. Quando estiver frente ao mar e não puder, quem sabe, me acompanhe, atravessar, chame este homem com fé. Olha aí, ó. Nha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar.
Aleluia! Glória a Deus, irmãos. A gente botava essas músicas aí. Talvez a gente não canta aqui na igreja, mas a gente botava, a gente cantava, se alegrava. Temos vídeos impublicáveis da Fernanda e da Flávia cantando, dançando nessas músicas. A Adriana, então, também tem alguns vídeos, sem contar aqueles que estão gravados na eternidade, que na época não existia celular, né, irmão? Está gravado lá, um dia nós vamos ver. Queridos, então é alegria dentro do nosso lar, celebração, celebre a vida cristã. Cante, irmão, canta com hino, canta com salmo, cânticos espirituais, já falei aqui várias vezes eu falei quando nasceu a Fernanda, até aquele negócio do bebê mamar, depois que mama, você tem que ficar andando para um lado para o outro, para a criança arrotar, não é isso? A Fernanda mamava, a Adriana dava ela para mim, eu botava ela aqui no meu ombro, irmão, e eu ficava fazendo ela arrotar, ficava cantando em línguas. Andando pela sala de casa lá, Shirianda andaralava sorie, nerandaraloria, xerandaralava sorie, e ficava. A Flávia a mesma coisa, cantando em línguas, adorando o Senhor, irmãos, cantando entre nós com cânticos espirituais, cante, ore em outras línguas, quer ser cheio de espírito, ore em outras línguas, já falei também, eu ficava orando em casa, a Fernanda e a Flávia ficavam andando atrás de mim, eu ficava orando em línguas ali de uma hora para outra, irmãos, eu boto no relógio, agora vou orar 1 hora em línguas, boto no celular 1 hora, e fico 1 hora, boto 30 minutos, é 30 minutos só em línguas, aí eu ponho ali 30 minutos, eu já falo para a Adriana, agora eu vou orar em línguas, tá? Fecha a porta do quarto lá, boto no celular ali o cronômetro e fico ali orando. Às vezes minha cabeça quer ir para o outro lado, não tem problema, a mente fica infrutífera, mas o meu espírito ora de fato. Deixa, eu vou falando. Daqui a pouco tem dia que Deus se revela a mim de alguma forma, tem dia que eu não vejo nada, irmãos. A maioria das vezes eu oro, não vejo nada, não acontece nada. Mas depois, quando eu vejo, na hora H, Deus sempre tem uma palavra, tem uma revelação ao meu coração. Ora em línguas, querido. Se você não ora, nós vamos orar por você, você vai ser batizado no Espírito Santo. Cante em línguas, celebre o Senhor, cantando e louvando de coração ao Senhor. Esta realidade é possível, não é algo fora do comum, não é algo estranho, não. Canta de coração ao Senhor, irmãos. Pastor, eu não estou sentindo que eu estou com o meu coração inteiro nessa coisa, então ora, Deus, eu preciso louvar o Senhor de coração. Eu queria estar cantando a música da Anitta, mas eu vou cantar um louvor aqui. Né? Eu estou dando um exemplo bem estranho mesmo para você ver. Seja sincero, Deus não vai achar ruim com você. Fale com o Senhor. Deus, a última coisa que eu queria fazer agora era orar. Mas aí eu tenho que orar, que coisa chata, né? Não, irmãos, fala assim, Deus, eu reconheço que eu não estou com aquela vontade de orar, mas me ajuda, Senhor. Ore para ter vontade de orar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ora para ter vontade de orar. Buscar a Deus. Clamar. Outra coisa que ele diz aqui, dando graças a Deus Pai constantemente. Irmãos, uma vida grata, uma atitude de gratidão, ela vai encher o nosso coração do Espírito Santo. Um coração grato traz a presença do Espírito. Tudo a gente reclama, irmãos. Ai, não sei o quê, tudo é motivo de... Não. Para com isso. Estava conversando com alguém aqui. Uma vez eu estava no shopping. Irmãos, penso, eu sou crente mesmo, amém, irmãos? Eu sou crente. Eu me converti lá em 1990. Eu me converti num dia, no outro dia eu queria ser pastor. Tudo atrapalhado, tudo bagunçado, mas eu queria. Eu queria pregar, eu queria sair do meu trabalho, eu queria fazer um monte de coisa, irmãos. Eu falava para a Adriana assim, eu achava que se eu ficasse uma noite em casa, recém-casado, a gente estava em pecado. Porque todo dia eu tinha que estar fazendo uma visita, todo dia eu tinha que estar orando com alguém. Pensa num cara que é crente mesmo. Eu sou crente, irmãos. Amo a Deus, amo a palavra, e eu entendi que Deus tem equilíbrio para nós. Mas um dia eu estou no shopping com a Adriana, já faz alguns anos, e eu fiquei irritado com alguma coisa. Não sei por que o homem fica irritado no shopping, irmãos, mas Deus é com você, amém? Deus é com você. E alguma coisa me deixou irritado. Eu falei assim, olha, para não ficar brigando, eu falei assim, eu vou lá para o carro, tá, amor? Fica aí, gaste o tempo que você precisar, eu vou lá para o carro. E eu fui para o carro, eu lembro que eu sentei no carro, ia colocar ali uma música, estava chateado com alguma coisa, não lembro o que era. Aí, de repente, na minha frente, meu carro estava aqui, na frente do meu carro,
chegou uma família. E o carro deles era um carro pequeno, se não me engano, um Fiat Uno, daquele modelo antiguinho, um Fiat Uno. E chegou uma família, um pai, a mãe e uma criança. Um adolescente, o adolescente na cadeirante, cadeira de roda. E aquela família saindo do shopping, rindo, brincando entre eles, todos alegres. E o pai brincando, pegou o menino no colo para botar dentro do Fiat Uno. Todo feliz. A mãe foi lá, nem 4 portas não era, irmão. O cara abriu, levantou ali o banco, botou a criança lá no fundo. Todo aquele trabalho e tal. Daqui a pouco veio, pegou a cadeira de roda, irmão. Ficou ali, sem brincadeira, uns 3 a 4 minutos para botar a cadeira de roda e encaixar ela no carro, porque não cabia direito no porta-mala. E o cara ficou ali e rindo, e brincando, e conversando, e olhando aquela situação. Eu falei assim, misericórdia, cara, eu estou aqui murmurando, a minha vida não tem nenhuma dessa dificuldade. O que nos leva a murmurar, irmão? É a carne, querido. É uma vida sem o Espírito. Às vezes você não tem problema. Nós não temos problemas. Tem pessoas que têm problemas maiores que os nossos e estão felizes. Outro dia, irmão, estava no meu carro, está certo que era um carro simples, era um Siena, né? Mas tinha um arzinho condicionado, irmãos. Tinha um ar-condicionado. Eu parei, eu estava também bravo com alguma coisa. Eu não sei porque eu fico tão bravo, né? Preciso orar mais por isso, né, amor? Eu estava ali reclamando, murmurando da vida, que é calor, nossa, está calor. Aí eu fui lá, parei o carro. Parei o carro, irmãos. Parou do meu lado um cara numa Kombi, pensa numa Kombi, né? Aquelas Kombi judiada, né, irmão? E era dezembro, um calor. O cara parou do meu lado, eu olhei para ele, o cara com a roupa de Papai Noel, com aquela barba, com o gorrinho, e o cara suando assim, cara. E o cara feliz, cara, feliz. Eu olhei para ele e falei, nossa, que cara feliz, o cara estava feliz. Eu falei assim, não, cara, não é possível. Deus falou comigo de novo, está vendo? Do que você está reclamando? Eu acho que ele não era o Papai Noel, mas está fantasiado. Ele estava feliz, irmãos. Aí eu falei assim, Deus tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui agora que têm reclamado da vida. Deus está falando com algumas pessoas nesse momento que têm reclamado. Talvez você não tenha tantas dificuldades como você acha que tem. E naquelas que você tem, Deus tem suprido a sua vida, tem te ajudado. Todos nós temos lutas e dificuldades. O problema é quando nós não temos gratidão no nosso coração. Tentamos muito mais coisas para agradecer do que coisas para reclamarmos. Essas situações, elas nos enchem do Espírito Santo. E eu já estou terminando. Elas vão nos enchendo do Espírito. Irmãos, por que eu preciso ser cheio do Espírito? 2 coisas. E aí eu quero convidar você a fazer o curso sobre a ação do Espírito Santo. Está lá na nossa plataforma. Fácil, irmão, porque é uma benção. 2 coisas. O Espírito Santo, ele age de algumas formas, mas 2 formas principais. Ele age nos santificando. O Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa santificação. Se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, então vocês vão viver. Romanos capítulo 8 fala que nós, pelo Espírito de Deus, nós começamos a mortificar as atitudes da nossa carne, nós vamos ter uma vida abençoada. Então o Espírito Santo, ele age na nossa vida, trazendo santificação. É aquilo que Deus quer fazer em nós. Nos tornar um pai melhor, nos tornar um jovem cheio do Espírito melhor, um adolescente, não importa, uma mãe. É o Espírito Santo agindo em nós, nos tornando pessoas melhores e nos ajudando a santificar a nossa vida, a separar a nossa vida para Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa. A primeira coisa é o que Deus faz em nós, o que o Espírito faz em nós através da santificação. A segunda coisa é o que Deus faz, o Espírito faz através de nós, para a glória de Deus. É quando o poder de Deus é manifestado através de nós para tocar vidas, para curar pessoas, para liberar palavras de poder, para liberar, para expulsar demônios, para tocar situações, para tocar vidas. É aquilo que Deus faz através de nós, através do seu Espírito. É isso que a Bíblia fala. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tocou na pessoa, a pessoa foi curada. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Você já pensou, irmão? Quando Pedro passava, as pessoas colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro tocasse nas pessoas.
elas fossem curadas. Quando Paulo, cheio do Espírito Santo, ele orava e as pessoas eram curadas, libertas. Precisamos ser cheios do Espírito, irmão. Não temos como viver uma vida sem o Espírito Santo, senão nós vamos voltar àquilo que Paulo fala aqui aos Efésios. Cuidado. Cuidado para vocês não viverem totalmente fora daquilo que Deus tem para vocês. Uma vida alheia a Deus e uma vida sem conhecer o Senhor. Queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero perguntar algumas coisas para você nessa manhã. Você possa responder aí entre você e Deus. Aleluia. Não vamos nos comparar com outras pessoas. Compare-se consigo mesmo. Você está cheio do Espírito? Você tem vivido de uma forma a buscar ser cheio do Espírito? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Temos procurado conhecer qual é a vontade do Senhor? O Espírito Santo nos mostra qual é a vontade do Senhor. Temos a sensibilidade que Paulo fala aos Efésios, a mesma carta, ele fala assim, olha, não vivam como os gentios, que estão com o coração endurecido. Ou seja, há cristãos que podem estar vivendo como aqueles que não conhecem a Deus com o coração endurecido. Essa é a primeira pergunta, como é que está seu coração? Está endurecido, está amolecido, você quer Deus? As suas atitudes mostram que você quer Deus? Essa é uma boa pergunta. Segunda pergunta, você sabe como ser cheio do Espírito? Se você sabe, você tem buscado isso? Eu queria que você se colocasse de pé agora nessa manhã, nesse momento. Enquanto o pastor Fabiano ministra aí uma canção. Eu queria que você começasse a orar agora. E clamar ao Senhor para encher a sua vida. Deus, enche a minha vida. Deus, comece a encher o meu coração. Enche-me com teu Espírito. Comece a clamar ao Senhor. Comece a orar. Peça ajuda. Deus, me ajuda. Pede ajuda ao Senhor. Deus, me ajuda a entender essa verdade. Me ajuda, Senhor, a viver esta realidade. Me ajuda, Deus, a caminhar nisso, em nome de Jesus. Enche-me de ti, enche-me de ti, enche-me de ti. Quero ser cheio do teu amor. Eu necessito ser cheio da tua glória. Minha alma anseia. O Espírito Santo vai tocar algumas vidas agora, amém? O Espírito Santo vai tocar algumas vidas, algumas formas de nós sermos cheios do Espírito. Uma é na nossa vida cristã, onde nós oramos ali a Deus na nossa individualidade e nós vamos sendo cheios do Espírito. Outra forma de sermos cheios do Espírito é quando nós oramos como igreja. A gente vê isso lá em Atos capítulo 4, quando a igreja orou reunida, orando, pedindo para que o Senhor as enchesse, desse ousadia e intrepidez. Essa é outra forma. E outra forma que nós vemos no Espírito Santo é que pessoas recebiam oração com imposição de mãos e elas então ficavam cheias do Espírito. Então nós vamos aqui deixar o Espírito Santo nos dirigir nessa manhã, para que você possa receber algo que Deus tem para você, individualmente ou como igreja, ou com imposição de mãos. Mas eu quero crer que nesta manhã Deus vai te dar experiências em nome de Jesus,
para que você possa então sair daqui com esta alegria de ser cheio de Espírito, de ter um toque do Espírito na sua vida. No nome de Jesus. Eu sinto o Espírito Santo falando que para que Ele possa nos encher, nós precisamos nos esvaziar. Muitas vezes nós estamos cheios de rancor, cheios de amargura, cheios de justiça própria. Nesses tempos de mídia, nesses tempos que o Brasil tem vivido, nós temos estado cheios de veneno. E agora o Espírito Santo está pedindo para mim e para você, para que a gente possa começar a se esvaziar. Mas como eu faço isso? Você pode estar perguntando, se arrependendo, falando para o Senhor: Senhor, me perdoa. Meu coração tem estado cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de justiça própria, cheio das coisas do mundo. Me perdoa, me esvazia, porque eu quero a tua presença. Eu preciso ser cheia do Senhor. Eu preciso. Comece a se esvaziar, meu querido, e comece a se encher. À medida que você vai se falando com o Senhor, abrindo o seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você daquilo que você está cheio nesses dias, daquilo que você precisa lançar fora. Às vezes você está cheia de medo. Lança fora o medo. Pede perdão para Deus. Senhor, eu tenho tido medo. Eu não tenho confiado no Senhor. Me perdoa. Eu me esvazio agora do medo. Eu me esvazio agora de toda ansiedade. Senhor, eu tenho ficado preocupada com tantas coisas. E eu quero pedir perdão, Senhor, porque o Senhor disse que o Senhor estava cuidando de mim. O Senhor tem falado: não ande ansioso de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidos os seus pedidos. Começa a se esvaziar agora. Começa a se esvaziar agora, porque o Espírito Santo está aqui e Ele está nos enchendo. Espírito Santo de Deus, mais da tua presença nos nossos corações. Senhor, à medida que vamos nos esvaziando, o Senhor vai enchendo. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Vai falando com o Senhor. Vai se limpando. Vai se esvaziando. Ele não pode encher aquilo que já está cheio.